Olá, investidor. O meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, quarta-feira, 11 horas e 10 minutos, 8/3/2023, Dia Internacional das Mulheres. Eu reuni alguns dados aqui que eu acho interessantes. 1.397.119 mulheres investem na Bolsa de Valores, equivalem a aproximadamente um quarto do total. 31% tem entre 26 e 35 anos, investem 99 bilhões, equivalente a 28% do valor dos homens. Faixa etária com maior aporte, mais de 66 anos. Então o lugar de mulher é na Bolsa, são ótimas investidoras, alunas excelentes, e eu deixo o meu parabéns, feliz Dia Internacional das Mulheres, os meus parabéns. Então vamos lá, observar aqui como está o nosso mercado, começando como geralmente a gente faz pelo mini índice. Hoje é até um pouco difícil de fazer o racional, mas eu vou falar em compra nessa região de 106.545. A gente percebe algo muito interessante no gráfico diário. Enquanto eu vos falo, vou tomar hoje o meu Bali Energy Drink de melancia. Me chama muita atenção 1, 2, 3, 4, praticamente 5 toques. Mas o que é mais interessante ainda, a mínima de ontem ela foi maior do que a véspera, né? Então, segunda-feira 104.310, ontem 104.615. E a mínima de hoje 105.425. Isso é muito importante. A gente percebe um rompimento de 106.450, que é um suporte natural, né? E o alvo de curto prazo é 112.255. Tem gap aqui para puxar preço, padrão do imã. Então vamos lá, buy, compra 106.500. Vamos colocar um alvo aí de 350 pontos. Então vamos lá. Lembrando que o racional do Telegram nós acertamos. Então a máxima de hoje é 106.790. Eu acho que renove vai pelo menos, vamos colocar 106.900 ao longo do dia. Ok? Eu acredito que renove e estique a 106.900 e num cenário mais otimista 107.500, mas aí eu acho difícil, a não ser que saia alguma coisa muito diferente, assim, mas talvez se aproximar dos 107 mil pontos, eu acredito sim, ao longo do dia. Então, vamos observar. Está vindo aqui numa região de suporte, isso é natural, a 106.450 sendo tocado, né? E deve segurar os preços e daqui a pouquinho, acho que durante a gravação volta a 106.700. E aí depois estica um pouquinho mais ao longo do dia. Ok? O gráfico do Ibov, ele chama muita atenção. A gente tem uma LTA que guia os preços. É interessante colocar aqui um semanal. Desde o fundo de 2020. Foi um pouquinho abaixo, mas isso é admissível. Muitas vezes é o olé nos vendidos, já está acima da LTA. Acima do fundo anterior, a 103.850. E provavelmente amanhã deve já pressionar a média de 21, onde completará o repique. Se for reversão, vai passar pela média. E aí a gente pode esperar para os próximos pregões o teste de 110.436. Muito bem. Aí eu chego no BOVA11. Eu fiz questão de deixar no BOVA11 a LTA mais curta, né, 15 de julho de 2022, posteriormente 14 de dezembro de 2022 e agora esse movimento que a gente vê em março, né, o fundo anterior ficou para trás, R$100,35 e tem cara, focinho, orelha. Eu brinco, né, pessoal? Vejam bem, eu brinco, né, que eu não sei se é fundo. Eu acredito fortemente que é fundo, mas eu brinco, eu não sei se é fundo. Mas tem orelha, rabo, focinho, tudo de fundo. Ok? Poucas vezes a gente viu um fundo tão perfeito assim, um gap de fuga,
né, que vai ser preenchido, ele vai puxar o preço como um imã, um alvo claro no curto prazo, né? Então isso abre espaço para que a gente tenha os próximos pregões positivos. Naturalmente, teremos correção no intraday, até mesmo dias de queda como aconteceu ontem, mas o viés, para mim, ele é claramente altista no curtíssimo prazo. Né? O Brasil é a bola da vez e nós talvez estejamos diante do grande fundo de 2023. Aí eu tenho aqui o Ibovespa em dólares, um movimento absolutamente fantástico, simetria claríssima como a água, transparente como a água. Eu digo até um pouco óbvia. O ponto-chave aqui é 24,23, está rompendo hoje. Então, numa primeira batida, vai buscar aqui algo perto de 21.260 dólares, mas tem muito espaço para subir. Talvez o fundo do ano também. Então, uma vez feita a introdução, eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E, em especial, participe nos comentários. Querido amigo João Vinícius, boa tarde, grande mestre, seja sempre bem-vindo. Creio que teremos até sexta-feira valores acima do 108K, sim. Tivemos movimento artista mais expressivo, que Deus ilumine a todos nós, obrigado pela sua ilustre presença, creio. E eu diria, João, que até eu acredito que o mercado feche perto dos 110 mil pontos na sexta-feira. Respondendo de forma objetiva. Charles Lima, meu querido, analise a VEG, por favor, agora. Seja bem-vindo ao canal. Saúde e paz a você e toda a sua família. Charles, nós temos VEG 3 como uma ação, nós consideramos uma ação de guarda, né? Aquele ativo de uma empresa robusta, com grande potencial. A gente percebe uma volatilidade histórica extremamente reduzida. Isso torna os movimentos bastante lentos, né? Ela está praticamente há quase 3 meses de lado. Mas o viés é de alta. É um ativo para aqueles investidores que não estão dispostos a correr muito risco e querem bater a renda fixa. Eu entendo que Home 3, que é uma ação que nós temos em carteira, ela seja mais negócio, um ativo, digamos assim, mais esperto, volátil. Então hoje, se você falar para mim assim, putz, qual das duas você prefere? Home, tanto que nós temos a ação em carteira. Mas também ela não é uma ação explosiva, ela é um pouco mais lenta, né, opera de forma mais serena, digamos assim. Eu prefiro a Home. A Home é uma empresa que nós temos em carteira, ela faz o perfil de guarda e se houver o rompimento, por exemplo, 19,25, tudo indica que ocorrerá, ela vai fazer um baita pivô de alta no semanal. Então eu sempre trago a ação que o aluno pede e falo, olha, eu tenho essa empresa, então ok. Eu não tenho, mas eu tenho uma outra que eu acredito que tem um perfil parecido, mas é um pouco mais promissor. Eu acho que é importante esse trabalho. Uma vez que a gente defende na Top Traders uma experiência diferente, uma experiência real de quem opera e vive todas as benesses, dramas, céu de brigadeiro, mar turbulento, todas as dificuldades e também todos os louros de um verdadeiro investidor. Solange Reis, boa noite, professor, tudo bem? Tudo ótimo. Solange pede Magazine Luiza, né? Ela pede aqui, por favor, muito gentil. Cash 3 e Cirela. Ela diz obrigada, eu digo disponha. Então vamos lá, Magalu, Cash 3 e Cirela. Eu vou pedir a permissão aqui de vocês para eu fazer a Gol primeiro, porque o balanço foi divulgado para não esquecer. É o momento das empresas. Eu acho assim, quando muitas vezes, né, você tem que ver qual que é o objetivo que tem um professor. Muitas vezes o professor, pessoal, ele simplesmente está nas redes sociais para vender livro, o outro para vender curso, o outro para trazer clientes, uma vez que por trás ali no trabalho educacional tem um escritório de investimentos, agentes autônomos. E eu não estou dizendo que nada disso é errado, né? Eu estou dizendo que acontece. Muitos fazem por vaidade, outros fazem
porque tem uma assinatura de uma sala mensal. Nada disso tem na Top Traders, mas eu não condeno nada disso também. O meu objetivo, eu tenho condições de fazer isso, né? Ele é educacional. Então, raramente a gente lança uma imersão, monta uma turma, uma ou outra vez por ano. Então, lembra que eu falei para vocês o seguinte, onde que está a minha ideia aqui, a moral da história? A Gol estava em queda. Candles menores, redução de volatilidade. Opa! Dia 6 de março subiu 23%. Nunca vendam nesse tipo de situação. Quase sempre vai dar errado. Vender para trabalhar na venda. O ativo está em tendência de baixa, ela vai voltar. O que eu falei para vocês deve dobrar nos próximos dias a alta de 23%. O que aconteceu? 10% num dia. Não, 5% num dia. 10% no outro. Mais um pouquinho. Se você pegar o intraday, dobrou os 23% que eu subi no primeiro dia. Agora, professor, eu sou trader de guerrilha. Eu comprei a ação no meio da bagunça aqui no dia 6, está na hora de sair. Né? Aquele trader que busca um swing trade mais rápido, porque o swing trade típico é de 3 semanas a 3 meses, guerrilha são alguns dias. Agora, pô, eu penso na ação num prazo mais longo, eu sei que ela pode voltar, fechar esse gap, aí mantém. Né? Então ela reagiu bem ao balanço. É o mesmo padrão, a mesma situação que nós vimos em azul. Nesse dia subiu 37%, depois 20% e agora está caindo. Quer dizer, a camarada de guerrilha ele sai agora. Agora, quem pensa num prazo mais longo e está disposto a ver a ação muitas vezes derreter ou não, talvez ela segure na parte alta desse Marubozu e continue em desenvolvimento. Aí mantém. Então, nesse dia da barra elefante de ignição era a compra. Agora eu já acho que está esticado. Ou é para manter. Agora, se você fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria. Mas eu compraria talvez em 2, 3 pregões. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Porque assim, os balanços foram divulgados, a ação reagiu e criou esse movimento impactante. Ok? Então, Magalu, Cash 3 e Cyrela. Magazine Luiza, eu penso que é compra. Alvo a R$5. É um setor que deve reagir bem se a gente tiver, de fato, um arcabouço fiscal bem constituído, elaborado. Inclusive tem um sinal fora da banda, dentro da banda, distância de média e um engolfo. Ciri 3. É um ativo que já faz o zigue-zague ascendente. Primeiro objetivo 19, depois 20,63. Está aqui na expectativa de romper um pivô a 15,86. É o caminho mais provável. Né? Deve fazê-lo. Então, inclusive está num ponto de compra interessante porque está saindo aqui das médias. E Cash 3, nós não temos a ação, mas hoje, por exemplo... vamos supor, pessoal, que a gente realizasse lucro no dólar, o que é possível nos próximos dias, né? Nós estamos com o médio lá perto de 5.400, perto dos R$5 a gente deve sair. Aí vamos dizer que a gente fosse alocar o lucro em uma ou duas ações. Provavelmente uma das ações seria a Cash 3. Eu acho muito atraente nesses níveis. Eu não estou dizendo... inclusive o gráfico, né, tem um sinal fora da banda, dentro da banda, acima do fundo anterior. Eu não estou dizendo que é para você fazer um termo em Cash 3, operar alavancado, mas, por exemplo, professor, eu costumo colocar 100 mil em cada empresa, eu costumo colocar R$1.000 em cada uma, 10 mil, depende do seu poder financeiro, né, daquilo que você pode colocar em bolsa. Colocar a mesma quantidade em Cash 3, na minha opinião, faz todo o sentido. Né? Acho que faz todo o sentido no momento. Ativo descontado, é uma empresa razoavelmente bem administrada, só que é fluxo, momento, Selic, né? Paulinho, dali Paulinho, professor, é interessante fazer swing trade no mini índice? Sim, esse é o nosso modus operandi principal. Pergunta se tem medo de dormir posicionado. Parabéns pelo trabalho impecável, sucesso sempre. Obrigado pelos elogios, pela tua presença no canal. E eu acredito que sim, é o nosso modus operandi, né? Claro, uma vez a cada 5 anos tem aquele episódio lá
do Michel Temer e tal, com os debilóides da JBS, especificamente o Joesley. Pessoal, quando você tiver dúvida se você é capaz de realizar as coisas tal, e você é capaz, o Joesley conseguiu. Se o Joesley conseguiu, você também consegue. Né? Porque o Joesley é um debilóide, né? Só que o Joesley é um bandido, você que me ouve não. Então você vai conseguir também, ok? Então, se o debilóide e os debilóides da JBS conseguiram, tudo é possível na vida. Inclusive de forma honesta, né? Então sim, a cada 5 anos você vai pegar. Só que você pode trabalhar na venda também, então. Só que é claro, você não pode trabalhar alavancado, você tem que trabalhar. Qual que é o nosso manejo de risco? É R$ 5.000 para cada mini contrato de patrimônio, pode ser em renda fixa, ações ou em dinheiro. Alexandre Teixeira, querido amigo, obrigado aí ao Paulinho, Charles, Solange, João e Alexandre que enobreceram, valorizaram o nosso trabalho, a nossa gravação. Acredito numa grande subida da Bolsa, mas tenho receio do nosso atual governo. Todos nós, né? Mas, pô, a Luiz Mercadante tá quieto, o Lindbergh Farias e a Glaze Hoffman também baixaram um pouco a bola, né? Existe protagonismo do Haddad, que vem trabalhando bem, Geraldo Alckmin, então... A bolsa está descontada demais. Cash 3, querido, eu acabei fazendo anteriormente, vamos fazer a Azevedo, que você pediu, seja sempre bem-vindo. E pessoal, me botem para trabalhar, comentem, tire a sua dúvida, faça o seu comentário, peça o ativo que você quer que eu estude, que é um prazer muito grande poder atendê-los. Então, Azevedo é uma ação com uma liquidez menor, né? Está numa região de fundo, acima de 1,49 deixa um fundo anterior para trás e tem grandes possibilidades de repique. Não é um ativo que eu escolheria operar, mas se eu tivesse que operar seria na ponta compradora. Ok? Olha o mini índice aqui. A gente falou em que iria subir aqui no intraday e está materializando aí o nosso racional. Né? O que ele fez? Pullback no topo anterior e já reagiu. Então deve encostar realmente aí no 107. Legal. Então agora, daqui a pouco a gente vai ter a abertura das bolsas americanas, eu vou fazer os ativos fixos. Deixa eu só ver aqui nas ações que tiveram destaques hoje, qual que vale a pena a gente estudar. Eu já falei de Gol. Raia Drogasil, né? Também teve seu balanço divulgado, vamos estudá-la. ERD, reagindo bem ao balanço. Ativo em tendência de alta, ação de guarda, excelente opção para investidores mais conservadores, que tem como objetivo bater a renda fixa, que não está fácil hoje, né, bater renda fixa, mas é um ativo para aquele investidor que deseja bater renda fixa. Rompimento falso de 22,56, deixou o fundo anterior também 22,89 para trás, é a compra. Deve romper a CLTB para o alto e avante. Essa é a leitura, né, o caminho mais provável para a RD. Vamos ver aqui. O grupo Soma. Ó, Americanas, né, aporte de 10 bilhões. Antes falavam no aporte de 7. O ativo está subindo bem, assim deve continuar. Americanas, ela vai cruzar o preço com Via, logo menos. Aí a gente vai decidir se a gente mantém Americanas ou se a gente muda para Via. Será que vai cruzar? Provavelmente. Bom, professor, você acha, pô, uma tá 1,13 e uma tá 1,94? Eu acho que vai. Aí a gente vai decidir se a gente mantém Americanas ou se a gente parte para Via. Ok? Isso é uma estratégia, vamos seguir a estratégia. Certo? Então,
Então faltou mesmo de balanços, Grupo Soma. Ok? Olha, Grupo Soma, eu acho uma boa. Reagindo bem ao balanço, deixando o fundo anterior para trás, 8,39. É um tipo de ativo que, se o mercado gostar do novo arcabouço fiscal, a bolsa entrar numa vibe positiva, pode subir 30% a 40% em um mês. Então acho válido, acho que vale a pena. Ok? Então vamos lá agora fazer os ativos fixos. Começando aqui por ITS A4. Mais uma ação com perfil de guarda. Como aprendizado, aqui ele é o principal. Nós temos um clímax, porque uma LTA que guia os últimos fundos cruzada com uma linha de retorno. Então ativo para R$ 9,00 aí no curto prazo. YouTube 4 é uma oportunidade histórica de compra. Teve um escapes aqui, o pessoal que jogava a bolinha de gude sabe do que eu estou falando, né? Voltou para o território delimitado pelo canal, R$ 27,00 alvo para o curto prazo. BBDC4. Né? Essa nós temos em carteira. Está rompendo uma cunha. Isso é um sinal de reversão, inflexão virada e não repique. Está formando aqui 3 soldados brancos. É uma ação que eu nem penso em vender antes dos 20. BBS3. Lembra que eu falei para vocês que era a compra? Aqui na região de logo acima dos 37, ó, rompimento falso do fundo anterior a 37,71. Se bobear essa semana mesmo, busca os 42. Né? Mas é opção também para bater em renda fixa. É o mesmo perfil de Petro. Né? Petrobras vai subir lentamente, tal, esse é o perfil. Agora, a Vale já é um perfil um pouco mais agressivo. Ombro, cabeção, ombro invertido. Na minha visão, ainda em março, ela busca essa máxima aqui, 98,29. Ó. Ombro, cabeção, ombro invertido. E agora está formando um arame, tem gap aberto acima do preço. Certo? Muito bem. Então vamos fazer aquele pente fino. Ó, já está 107 mil pontos aqui o mercado, 107,100. Então, bingo! Hoje acertamos o racional do Telegram e também o racional do YouTube. Excelente. O milho, ele novamente perde a mínima, só que está na base de uma cunha, então é provável que respeite essa região. O DI1F25 está acionando um pivô de baixa, é importante, eu tenho um topo, fundo topo. A perda de 12.505 está acionando um pivô de baixa, isso é muito importante. Existe também a perda de uma LTA, não é qualquer coisa. Né? Nós temos o dólar perdendo uma LTA, ele mira ainda essa semana 5,115, região de 5,100. Eu falei sobre isso na segunda-feira. Né? Então está nas mínimas aqui, renovando mínimas ao longo do pregão. Ó, médias apontando para baixo, sem sinal de fundo. Tem gap aqui para preencher e tal. Aí temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Então o dólar no exterior também, a gente tem o DXY. Tudo bem, né? É uma leve queda, mas é queda, de todo modo. Na verdade, o ponto-chave aqui é o 105,631. Pode fazer uma correção por aqui? Pode, mas a barra de ontem também é muito forte. Aí eu chego no MME, que mede fluxo para mercados emergentes, sentiu a média de 21. Provavelmente vai montar fundo e romper
1003,4, onde acionará um pivô de alta. Fala-se muito em recessão na Europa, mas por lá as bolsas continuam, pessoal, viés de alta no índice DAX, Eurostock 50 viés de alta, Bolsa de Paris, Bolsa do Reino Unido, né? Então nada muda na Europa, pelo menos por enquanto. Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Sexta-feira eu fiz as 2 carteiras internacionais. Ontem, deixa eu ver qual eu fiz aqui para não repetir. Vamos lá, ontem eu fiz a carteira Desafios. Legal. Vou fazer outra hoje então. Aí nós chegamos no EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York, um provável gap de fuga. Aqui fica quase uma ilha de reversão para o alto e avante, $30 no curto prazo. Ainda essa semana eu penso que busco os $30. O BZQ inversamente proporcional nossa bolsa vezes 2 bateu várias vezes aqui na mesma região topo. Então eu penso que ele vai não somente testar essa LTA como... já está aqui, né? Perdê-la, né? Eu tinha comentado ontem, já perdeu. Está nessa região. E aí o VIX, não vejo nada muito interessante no momento, nem na compra nem na venda. Se fosse obrigado a fazer alguma coisa, venderia, mas a venda boa foi no 23,50 para zerar a 18,50. Bolsas americanas ainda ressabiadas, né, sob impacto de um Jerome Powell, que eu brinco que é o irmão gêmeo do Serginho Groisman. Ontem ele foi hawkish, falcão. Então... o candle de ontem é forte, né? O Marubozu tem que ter reação entre hoje e amanhã, tanto no Dow Jones. Hoje tem livro bege à tarde no S&P. Então o mercado americano precisa dar uma resposta para manter o viés altista. E aí nós chegamos nos títulos americanos de 10 anos. Olha que loucura, né? Você fala num Fed hawkish, mas aí você tem queda nos títulos americanos de 10 anos. Será que blefou o Jerome Powell, né? Porque agora o mercado já está entendendo que nós teremos vários aumentos de juros, né? Não somente em março, que o de março está com 70% de chance de ser um aumento de 0,5%, enfim. Só que os títulos americanos de 10 anos, eles estão em queda, isso chama a atenção. Aí eu chego no petróleo. O petróleo é isso, ele fica com essa movimentação lateral, com uma leve inclinação altista. Tudo bem, ele pode não beneficiar empresas ligadas a petróleo, mas aí você não tem aquele estresse de aumento de combustível, no exterior gera inflação, então está tudo sob controle. E o minério, marotamente, aqui vai desenvolvendo fundo, né? Porém de forma bastante lenta, isso é fato. Chego na Bolsa de Xangai. Apesar de fechar em baixo, reagir sobre a média de 21. Japão é impressionante, né? Eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão anterior. Está numa região de resistência. Se eu tivesse, por exemplo, algo ligado ao índice Nikkei, eu começaria a realizar lucro. Acho que ele pode corrigir no curto prazo. E pessoal, quando eu brinco que os astros estão alinhados, né? Small 11, pinça de fundo, acima do fundo anterior 89,95. Tem campo livre aqui. Como está rompendo de forma convicta, de certo modo até com facilidade a média de 21, não nos parece ser um repique, como muita gente defende, que é voo de galinha, tal. Na minha opinião, é reversão no Small 11, reversão, é virada. Então tem grande espaço para subir, rumo a R$100. Aí a gente tem o IFNC, acima do fundo anterior, rompendo média de 21, simetria em V, índice do setor imobiliário, ó, todos os índices subindo, pinça de fundo, simetria, ó, tem espaço lá em cima para buscar parte alta do alargamento, o índice de materiais também subindo, é muito parecido com o desenho da Vale, ombro, cabeça, ombro invertido, muito claro, clássico, simétrico. E o índice de energia reagindo, montando aqui um fundo arredondado. Aí eu chego no índice de consumo. O que o professor fala, quando o índice de consumo der sinal de vida, reforça de forma significativa a nossa ideia de fundo, não repique. Então nós tivemos um fora da banda dentro da banda, pinça, engolfo,
está acima do fundo anterior a 2,664. Nos parece realmente uma virada de mercado, ok? Então eu vou fazer essa carteira, ela é hipotética, na carteira varejo, né, ela é hipotética, eu não tenho essa carteira, é mais para um acompanhamento e tal. As outras todas eu tenho, nós temos, né? Então a Ambev é aquela ação com perfil de renda fixa, mas eu acho que tem opções melhores hoje, eu não entraria. Já fizemos a Mer. BPAC é ouro, né? BPAC deve romper essa cunha aí a voar, como diz no interior, né? Eu sei que a palavra está errada, né? Voa ou avua, né? Ou voa ou avua, né? Diz os lugares mais simples. Aí eu tenho pessoas da minha família, muitas que moram no interior. Então está prestes a decolar, a cunha vai ser a mola propulsora. Gemat é uma ação de extrema qualidade, então melhora um pouco o humor no mercado, ó, subindo 4,5%. É uma ação que pode subir 30%, 40% em 2, 3 semanas se o mercado realmente se animar. Quero, dando sinal de vida, acima de 4,17 pivô de alta. Estou muito confiante que esse movimento vai acontecer, será materializado de fato. Magazine Luiza já estudamos, falamos da Via também. Então Santander é fundo, não? Dogia aqui acionada, 27,29. E Mercado Livre para o alto e avante, né? Mercado Livre é uma das ações que nós temos na carteira internacional. Está rompendo o pivô de alta a 1.250 para o alto e avante. E aí eu vou fazer mais uma carteira hoje. Ontem eu fiz a desafio. Eu vou fazer a carteira ouro. Certo? Tomar um golinho do meu energético aqui e fazer a carteira ouro. Muito bem. O primeiro ativo que eu vou estudar é Semin. Semin no semanal nos mostra que 5,40 uma vez rompido, projeta a região de R$6. É algo que é uma aposta, eu acredito que isso ocorrerá. Aqui é a ideia de um mastro bandeira. Cosan, essa daqui quem entra pega numa fase embrionária, acima de 15 com 14, projeta R$18, provavelmente ainda no mês de março. O que falar de JHSF negociando a 4,25? Simplesmente ação para dobrar a capital ao longo do ano. É a minha visão. Natura está desenvolvendo fundo já há algum tempo. Fundo mais alto que o anterior, rompeu LTB. Natura é uma opção também para bater renda fixa. Ela deve buscar no curto prazo 17,55, mas eu acho que vai além disso. O ativo aí para R$20, R$25 ao longo do ano. Pets é uma das ações mais descontadas da bolsa. Eu falei sobre ela outro dia lá no Instagram, né? É uma das ações que a gente tem em carteira que estão no prejuízo, né? Eu sou totalmente sincero, verdadeiro e transparente em dizer que sim, mas ainda acreditamos na ação. Ok? Porto Belo é uma heresia negociar nesse valor. Hoje, se você falar para mim, professor, você tem 1 milhão, tem que colocar num papel só. Eu acho que eu colocaria em Porto Belo. Eu acho que eu teria que estudar um pouco melhor. Mas assim, se você falar assim, tem que decidir agora para ficar 6 meses, Porto Belo. Ok? Rail 13 é uma ação com perfil moderado. Tem aqui uma LTA bastante clara. Respeitou, está rompendo um pivô. 18,48. Setup de compra. A Honey é uma ação com perfil de guarda em carteira. Ótima opção para bater renda fixa. Por exemplo, Porto Belo já é mais agressiva. JHSF também. E por fim a gente tem a Simpar, que está prestes a romper uma região de resistência importante. Aqui é 7,94. É mais uma compra, ou para quem já tem ou pretende fazer com perfil moderado. Não é tão agressiva, por exemplo, quanto o Porto Belo. Ou quero, mas não é uma ação de guarda com aquele perfil mais lento. Ok? Muito obrigado pela sua atenção. Seguimos juntos, que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!